Bem-vindo a mais um vídeo do Casa de Revista. Meu nome é Valéria e hoje vou dar aqui algumas dicas de como fazer a decoração no estilo escandinavo, que é um estilo visualmente leve, está bem inserido na decoração brasileira, em alta há alguns anos, mas de modinha ele não tem nada. Na verdade, é um estilo bem atemporal, que teve seu início lá na década de 50 e permaneceu ao longo desses últimos 70 anos de forma muito usual. Esse estilo tem sua raiz na decoração usada pelos países que fazem parte da Escandinávia, que são a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. E ele é pautado em três pilares: a simplicidade, que engloba as formas retas, puras, linhas limpas, nada rebuscado, cores claras e neutras. A funcionalidade, que gira em torno do conforto, do bem-estar e do aconchego. E o design, que deve ser sempre atemporal, um design apurado, um design assim para durar décadas. Diga-se de passagem que os designers escandinavos estão entre os melhores do mundo. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like aqui pra gente. Isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e dá uma super força aqui para o canal. Continuando, como são países muito frios e os invernos lá são muito rigorosos, tem uma parte do ano que o sol fica se pondo por vários meses às 3 horas da tarde. Então, quer dizer, a quantidade de luz natural que eles têm é muito pouca. Então, eles valorizam aquele tempo que tem a entrada de luz solar dentro de casa bastante. Então, as aberturas são grandes, grandes janelas, grandes portas, grandes vãos. E o mobiliário acompanha essa fluidez para a entrada de luz também. Então, o mobiliário, ele é arejado, ele é um mobiliário limpo, leve. Então, por exemplo, um sofá. O sofá é comum a gente ver, o sofá escandinavo, ele é mais elevado, ele tem ali os pés mais altinhos, justamente para você enxergar ali o piso debaixo do sofá, para transmitir essa sensação de leveza. As cores são sempre neutras e claras, justamente para entrar, para refletir melhor a iluminação natural. E quando se trata de iluminação artificial, eles são extremamente caprichosos e diversificados. Então é comum a gente ter aí nesse estilo muita luz indireta, abajur, arandela, pendentes. Eles valorizam muito toda a iluminação que proporciona bem-estar e aconchego. Então a luz quente é muito usada. Formas retas, formas geométricas são muito usadas, tanto na estamparia como também no mobiliário. É comum a gente ver, por exemplo, tapetes com vários losangos repetidos em sequência ou listradinhos, sempre com muita discrição, a forma geométrica mais limpa, mais pura, que dá um efeito visual mais homogêneo. Eles são assim, bem assim, mais pautados para o minimalismo do que para o excesso. Eles usam também bastante as formas orgânicas, principalmente quando se trata de uma peça de design assinado, como uma escultura, por exemplo. Inclusive, algumas peças que são ícones da decoração vieram de designers escandinavos, como a cadeira Panton, a poltrona Egg e tantos outros móveis atemporais. Os móveis são poucos. Nesse estilo, o importante é a qualidade e não a quantidade. Então, poucos e bons móveis. E os móveis são escolhidos assim, de forma assim a observar o design. Quanto mais apurado o design, melhor. A paleta de cores mais usada por eles é composta por muito branco, que é a cor predominante. Os cinzas, todas as escalas de cinza clarinhos, o bege e pitadas de preto. Quando eles usam alguma cor além dessas neutras, eles usam uma cor em tom mais pastel, tipo um rosa antigo, um azul mais calmo, um verde menta bem clarinho e sempre em pequenos detalhes. Os materiais que eles usam são sempre materiais neutros e usam bastante a madeira, mas sempre vem aquela madeira mais clarinha. De vez em quando uma madeira de demolição, mas nunca uma madeira muito escura. A casa precisa ser necessariamente sinônimo de conforto. Então, nesse estilo, a gente vê muito almofadas, mantas e tapetes. E os tecidos são sempre aqueles tecidos convidativos, os tecidos que são sensíveis ao toque, como lã, linho, algodão.
E os tecidos, as mantinhas de sofá, por exemplo, ficam ali jogadinhas no sofá mesmo, com aquele efeito desarrumadinho. Peles assim ficam nas cadeiras, também assim de uma forma mais descontraída. Aquela coisa ali da casa tá sempre assim em proximidade, em sintonia com a pessoa. E esses acessórios de tecido que dão conforto, é legal eles estarem sempre ali, ó, ao alcance das mãos. O artesanato com cestarias também é muito querido por eles, então é comum a gente ver cestas de fibra natural ou cestas de tecido também, pendentes de fibra, peças de barbante como, por exemplo, painéis e macramês e quadros. Quadros é uma coisa assim que a gente vê sempre na decoração escandinava. E os quadros são colocados também de uma forma descontraída, assim, eles são normalmente apoiados nos móveis, nas prateleiras, nas cabeceiras, nas estantes, às vezes no chão e algumas vezes na parede, mas sempre assim de um jeito mais descolado. E plantas, porque eles valorizam a conexão com a natureza. Então, as plantas dentro de casa dão vida e eles colocam as plantas, mas nunca em excesso. É comum a gente ver ali na decoração escandinava 2 ou 3 no cantinho, num aparador, uma pendente, mas nunca assim uma urban jungle. Sempre as plantas são colocadas de forma ponderada. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre o estilo escandinavo? É um estilo que o Brasil tem usado bastante nos últimos anos. E depois da pandemia ele tem sido mais procurado ainda, justamente pelo efeito de aconchego e acolhimento que ele proporciona. Se você se identificou com o estilo escandinavo, você pode fazer assim um escandinavo com pitadas de brasilidade, com traços da sua personalidade, fazer os ajustes necessários para que ele fique com a sua cara. Toda vez que a gente traz um estilo que é de um país, de um lugar muito diferente do nosso, é legal fazer esses pequenos ajustes para ficar assim mais coerente com o nosso pensar, o nosso viver, o nosso morar. Finalizo o vídeo com uma pergunta. Qual é o seu estilo preferido? Ou sobre qual estilo você gostaria de saber mais? Coloque por favor para mim nos comentários, será muito útil para tema para próximos vídeos. Se curtiu, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijos, até a próxima!